A mensagem de hoje tem como tema uma pergunta: é possível ter paz em meio à guerra? É possível ter paz em meio à guerra? Eu lembro de uma história ligada ao esporte, que o Santos de Pelé, eu acho que os mais antigos aí lembram, que o Santos de Pelé ele parou uma guerra. Já pensaram? Lá na Nigéria, teve uma guerra na década de 60, final de 60, acho que foi em 69, e aí o país, o presidente do país decretou que não poderia ter guerra no momento em que o Santos estivesse jogando. Vejam só, já parou sim uma guerra para ver o Santos jogar. Então vejam como o rei Pelé teve uma repercussão tão grande, né, no mundo. Mas a gente sabe que depois que o Santos foi embora, o que aconteceu? A guerra voltou novamente. Então foi um momento de paz, não foi a paz perfeita que o nosso Senhor Jesus traz para todos nós. E aí eu queria que vocês abrissem agora, nós abríssemos a Bíblia, se tiver condições, Pedro, de colocar a NVI, que vai ser a versão que eu vou ler. Em Tiago 4, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 12. Tiago é um dos meus livros prediletos, fala bastante ao meu coração. E Tiago, ele é do tipo que ele não tem meias palavras, ele é direto no que ele quer trazer para nós. E nesse capítulo ele vai falar sobre guerras. O que será que traz guerras para o meio de nós? Por que será que o homem faz guerras? E aí a gente vai entender agora a explicação trazida por Deus a Tiago, lá no capítulo 1. No capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A primeira vez que eu li esse capítulo, eu fiquei pensando, eu acho que ele está falando aqui, não é para crentes não, porque ele usa umas palavras bem pesadas, né? Adúlteros. Poxa, será que é para crente? É para crente. Vou dizer para você. Tiago não estava falando com incrédulos, Tiago estava falando com a igreja espalhada pelo mundo daquela época. Então ele está falando para nós. Nós, como igreja, também precisamos entender que não é só o mundo que faz guerras, mas a igreja também faz guerras. Então a gente precisa primeiro entender o que é guerra. E eu definiria utilizando o antônimo. Guerra é ausência de paz. Ausência de paz. E aí a gente olha para o mundo hoje e percebemos que o mundo é um mundo doente. E eu vou dizer para vocês alguns sintomas aqui desse mundo doente.
Olha só. O primeiro sintoma de um mundo doente é a quantidade de farmácias que existem nas cidades. Perto da tua casa deve ter pelo menos umas 3 farmácias. No centro de Campina tem inúmeras farmácias. Várias casas estão sendo demolidas para serem construídas farmácias. O mundo está doente. Depressão e ansiedade é a doença do século. Milhões e milhões de pessoas procurando ajuda, procurando medicamentos para se livrarem da depressão e da ansiedade. Suicídios, vejam só, vocês não imaginam a quantidade de suicídios que existe no mundo. Eu tenho esse dado aqui de 2019, antes da pandemia. 700 mil pessoas morreram de suicídio em 2019. 700 mil pessoas. Então vejam que o mundo realmente está em guerra, o mundo está doente. Até adolescentes estão se matando hoje em dia. Adolescentes de 11, 12 anos. Então a gente vê que não era uma coisa que acontecia há alguns anos, mas hoje está acontecendo. O mundo está doente, o mundo está em guerra. O que mais faz sucesso na televisão hoje? Reality shows e novelas. É o que a emissora mais famosa e mais predominante na TV transmite. Reality shows e novela. Novela praticamente 24 horas por dia. Qual é a essência da novela? É guerra. A essência, a história, o enredo de toda novela que você já assistiu é guerra. É confusão entre familiares, é traição e tudo mais. Reality shows é o quê? Paredão. Vamos acabar com fulano, com a reputação de ciclano. O mundo está em guerra. Redes antissociais. Todo mundo tem uma rede social, né? E meu filho pediu para fazer uma rede social. Veja o nome da rede social que ele usa. Discord. Sabe o que significa Discord? Discordância. Então, a rede social nem esconde o que ela tem como essência. É a discórdia. Recorde de divórcios. Você deve conhecer pessoas que se divorciaram, já se casaram a segunda vez, já se divorciaram de novo. Então, não tenho dado aqui de quantas pessoas já se divorciaram no ano de 2020, 2021, mas deve ter aumentado muito. Eleições presidenciais esse ano, olha só. Vamos ter guerra, realmente. Já começou desde 2018, né? O Brasil está em guerra desde muito tempo. Para você ter uma noção, eu fui ver a eleição de 1989 e fui ver a quantidade de candidatos que tinham mais de 10% de votos naquela eleição de 89. Foram 4 candidatos que atingiram mais de 10%. Ou seja, era distribuído os votos, né? Em 2018, somente 3 candidatos tiveram mais de 10%. E o candidato que teve mais votos teve mais de 40%. Então foi uma guerra aí entre 2 ou 3 candidatos que a gente vai acabar acompanhando esse ano também, né? Então a eleição acabou virando Fla-Flu, acabou virando Corinthians e Palmeiras. E a gente vê também guerras entre torcidas. Hoje não pode ter mais clássicos com torcidas rivais no mesmo estádio, porque eles não se admitem. Eles são inimigos, não são mais adversários, são inimigos, eles se matam. Tem ainda uma lista grande de coisas aqui, que eu vou passar rapidamente. Defensores da ciência e os negacionistas. A ciência hoje virou uma religião, né? Você não pode falar mal da ciência, porque se você fala, você é negacionista. Tem essa guerra nas redes sociais. Vacina, antivacina. Globalistas, terraplanistas. Eu acho que vocês também participam do mesmo mundo que eu, né? Vocês estão confirmando tudo que a gente vê como guerras. Pais conservadores e filhos liberais. Os pais tiveram aquela educação tradicional, mas os filhos hoje são educados pela escola e pela universidade. Antes os filhos eram educados em casa. A escola era para trazer o quê? Conteúdo.
Mas não, hoje a escola precisa educar. E aí os filhos vão ter guerras com os pais e os pais com os filhos. Héteros e gays, brancos e negros, biscoito e bolacha. Tem essa guerra, né? É biscoito ou é bolacha, Rafa? Toddy ou Nescau? Calvinistas ou arminianos? Na igreja tem guerra também. E já vi igrejas se dividirem por causa desse assunto. Hinos, Fabiano, ou worship? Tem igrejas que só tocam worship, tem igrejas que só tocam hino. Se tocar worship onde tem hino, o bicho pega. Então a gente vive em um mundo dividido, um mundo em guerra. E aí eu queria que vocês abrissem rapidamente em Mateus 12, 25, que a gente vai entender o porquê dessa guerra constante no nosso mundo. É claro que hoje ela está muito maior, mas sempre teve guerra. Olha só o que Jesus disse. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmos será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha aí o motivo por que existem guerras. O nosso inimigo, ele está louco para que existam guerras em nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho, na nossa sociedade. Porque todo reino que está dividido, ele não vai progredir. Então isso é um plano do nosso inimigo. Ok. Mas aí vem a pergunta de novo, do tema da mensagem. É possível ter paz em meio a guerras? E aí, para entender, a gente já entendeu o que é guerra e várias questões que são relacionadas à guerra. Mas o que é paz? E eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, mas antes eu vou mostrar para vocês uma música, eu não vou cantar essa música, mas é uma música bem conhecida, que ela se chama A Paz. Ela fala assim: a paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Bomba, tufão, tem alguma coisa a ver com paz? Talvez o contraste que o autor quis trazer aqui foi que fez a diferença, né? Tufão não tem nada a ver com paz. Bomba atômica, principalmente, não tem nada a ver com paz. Tem uma música do Resgate que diz assim: que paz é essa que se arma para a guerra? Os países que dizem defensores da paz são os que mais têm armamentos. Os que são detentores da bomba atômica. São esses que se dizem defensores da paz. A paz do mundo não é essa que é pregada na mídia, que é pregada na nossa sociedade. A paz do mundo, a paz que Deus quer para nós, é aquela paz que foi lida agora há pouco pelo nosso irmão Léo, lá em Filipenses, né? E aí tem outro trecho de uma música que é do Alexandre Magno Abrão. Para quem não conhece, é o Chorão, que era do Charlie Brown. Veja só, trazer um trecho da música de Chorão do Charlie Brown. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Veja que frase marcante. O homem, quando está em paz, pode vir quem for, pode vir o que for, que ele não vai querer guerra com ninguém. Quando um não quer, dois não brigam. E aí eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. O que é paz para você? E um dos alunos meus, que ele não é evangélico, ele disse para mim que paz para ele é não ter projeto atrasado. Realmente, eu achei curioso isso. Para o arquiteto, não ter projeto atrasado é uma coisa que nos dá muita tranquilidade, né? Então, achei uma definição bem interessante. Um amigo meu lá de João Pessoa, o Rafael, ele disse: rapaz, a paz para mim é fazer o que a mulher manda. Porque quando eu faço o que ela manda, eu não tenho confusão, né? Acho que alguns também balançaram a cabeça assim, realmente, fazer o que a mulher manda me traz paz. Meu amigo Glauber, missionário, ele disse que é perceber Deus
em toda e qualquer situação. Começamos a espiritualizar aí, né? Paz é entender Deus e perceber Deus em toda e qualquer situação. Nosso pastor diácono, Léo, me trouxe também uma definição bem interessante. Ele até falou, rapaz, é difícil definir paz, né? Eu também achei difícil definir paz. Acho que você também, se fosse solicitado para definir paz, você ia ficar... É complicado, mas olha o que Léo disse. É saber que o Senhor está conosco, é viver e conviver com as pessoas de maneira feliz, satisfeito com o que tem, sem murmurar, ou desejar, ou ambicionar ter o alheio. É procurar viver em harmonia com todos. E a gente vai ler um texto aqui que tem tudo a ver com isso que Léo está dizendo. Harmonia. Uma amiga minha, Iraci, disse, sentimento de tranquilidade e harmonia que se externaliza. Robson disse, é saber que temos Deus em qualquer circunstância. Meu pai, é quando deixamos de focar no problema e nos concentramos somente em Deus. É trocarmos nosso medo, insegurança e desespero diante das dificuldades, por confiança e descanso no que Deus pode fazer na situação. Então não é ausência de problemas, mas é confiar em Deus, mesmo estando passando por problemas. Meu amigo Fabiano ali disse que paz é ausência do medo. Legal, definição de Fabiano. E aí eu perguntei para Guilherme, será que Guilherme conseguiu definir paz? Guilherme é aquele cabeludinho bagunceiro, meu filhinho. Ele disse, paz é amor, e saiu correndo. Então, para ele, e depois Léo também disse para mim, rapaz, eu acho que paz tem muito a ver com amor. E realmente, quando a gente vai fazer o desfecho do conceito de paz, tem tudo a ver com amor. Parece que as crianças conseguem definir muito melhor do que nós, adultos, né? E Rafael disse para mim que é quando tudo está tranquilo, sem ter com que se preocupar. Muito legal. E eu lembro de duas situações de viagens que nós tivemos em família. A primeira foi, a gente estava voando, estava num avião, e estávamos entre Curitiba e São Paulo. Foi uma das viagens mais tensas que a gente teve, que logo que decolou, a gente sabe que tem sempre o serviço de bordo, quando o avião estabiliza e tal, mas quando ele estabilizou, aí o comandante disse, a gente não vai servir porque a gente vai passar por turbulências. E o avião começou a balançar, e todo mundo tenso, aquele silêncio. E aí o Rafael, com 3, 4 anos, eu acho que tinha 3 anos na época, aquele silêncio, todo mundo tenso, e Rafael começou a cantar uma música que na época fazia sucesso. Ele começou a cantar, posso cantar? Não. Aquela música que dizia assim, ai, se eu te pego, sabe? Ele cantou isso e na hora todo mundo caiu na risada nesse avião. E outra situação também, de nossa família viajando, é em um trecho entre Abreu e Lima e Recife. Para mim, aquele é o pior trecho para se dirigir. Eu já dirigi em todo lugar, mas aquele trecho de Abreu e Lima para Recife eu chamo do trecho do cão. É horrível dirigir naquele lugar. E eu tenso, dirigindo na chuva, cheio de buraco de um lado e do outro os caminhões buzinando. Eu olho para trás, os dois, Rafael e Guilherme, dormindo. Isso é paz. Passando num trecho daquele, na chuva, cheio de buracos, e eles dormindo, confiando no pai que está dirigindo. Então, para mim, isso é um sinônimo de paz. E aí, esse último comentário sobre viagens me fez lembrar de 2 viagens que são muito famosas na Bíblia. E naquela viagem não existia, naquela época não existia viagem de avião. As viagens ou eram feitas de cavalo, ou de jumento, ou de navio, que foi o caso dessas 2 viagens. Luciana vai lembrar da situação. Eu gostei demais, que a gente estava conversando nas férias, ela falou de 2 viagens importantes na Bíblia, de navio. A primeira viagem foi a viagem de Jonas, e eu queria que você abrisse comigo lá em Jonas 1, 4 e 5. Jonas 1, 4 e 5.
Diz assim: o Senhor, porém, fez soprar. Opa, eu acho que eu pulei aqui. Jonas 1. É isso mesmo. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, o que acontecia? Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormia profundamente. Olha aí, Jonas, tranquilo, dormindo naquela tempestade, todo mundo desesperado, o que está acontecendo? Clamando para os deuses, e aquele que estava no porão estava em paz, não estava em paz. O que aconteceu? Ele foi acordado, e aí o que as pessoas do barco diziam? Olha, tiramos a sorte, e você foi o escolhido que está desobedecendo ao seu Deus. E realmente ele confirmou. E quando ele confirmou, ele pediu para ser jogado ao mar. E quando foi jogado, o que aconteceu? A tempestade cessou. Então, eu posso estar em paz, longe da vontade de Deus? Não. Até porque Jonas foi jogado e não ficou em paz, enquanto ele não chegou no local onde Deus tinha mandado que ele fosse. Ele foi levado até lá, ele não foi espontaneamente, né? E aí, temos outra situação de uma viagem de barco também, que foi do apóstolo Paulo. E aí você abre, por favor, lá em Atos 27, 9 e 11. Atos 27, 9 até 11. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ou seja, Paulo sabia que se eles continuassem a viagem, iria acontecer o naufrágio. E Paulo sabia também que o objetivo da vida dele era chegar a Roma. Então ele precisava viajar, mesmo sabendo que teria o acidente, né, o naufrágio. Mas ele insistiu porque sabia que estava dentro da vontade de Deus. E aí o que foi que aconteceu? Teve a tempestade e o barco naufragou. Mas Deus foi tão bom que todos se salvaram, porque Paulo estava no centro da vontade de Deus. Esse é o segredo. Mesmo com o naufrágio, mesmo passando um tempo na ilha, mesmo sendo picado por uma cobra, Paulo estava no centro da vontade de Deus. Passou por problemas? Passou. Mas Deus estava com ele. Interessante que os crentes, os cristãos, eles utilizam uma saudação que todo mundo conhece, né? Quando fala paz no Senhor, é uma saudação de uma pessoa que é cristã, evangélica principalmente, né? E a paz no Senhor, eu só vejo essa saudação nesse meio evangélico, que é um meio que realmente ainda reina a paz, ainda reina a harmonia. A paz original, eu não sei se vocês sabem qual é o nome da paz em hebraico. Qual é o significado de paz em hebraico? É shalom, né? Só que shalom, em hebraico, ele não significa somente paz. Ele também é paz, mas ele é uma saudação. Quando a pessoa chega, ela fala shalom. E quando ela vai embora, ela também diz shalom, né? E aí, shalom, ela pode significar também ausência de guerra, completude, harmonia e estar no lugar certo. Até por isso, Jerusalém vem da raiz de shalom, que é, deixa eu ver se eu vou conseguir pronunciar,
Jerusalém, que significa legado de paz, ou a cidade da paz. E outra coisa também que tem a ver com Shalom é uma expressão em hebraico que diz Sar Shalom, que significa ministro da paz. Lá em Isaías 9, alguma coisa, não lembro exatamente qual é o versículo, mas quando fala que o menino vos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a tradução, na verdade, é governante da paz, ou ministro da paz, aquele que traz a paz. O homem original, agora a gente vai voltar lá para o início da Bíblia. Eu não poderia deixar de falar do jardim do Éden quando falo sobre paz, porque lá sim era um ambiente que foi construído para ser um ambiente de paz. E aí eu queria que você abrisse lá em Gênesis 1 e a gente vai conversar sobre o homem original. E o homem original, ele vivia em harmonia, alegria e luz. A própria ação de criação do homem envolveu o quê? Envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abre para mim, por favor, lá em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. Deus falou, Jesus concordou, e o Espírito Santo disse, vamos. Havia harmonia entre a Trindade. Não havia discórdia entre a Trindade. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, não deveria existir conflito entre os homens. O homem original não foi dotado de conflito. Ele foi atrás desse conflito. A gente vai ver como foi. Então existia uma unidade de ação entre Deus, o Filho e o Espírito Santo. Conforme a nossa semelhança, a continuidade aí do versículo, conforme a nossa semelhança. O homem também era uma unidade consigo mesmo. Consigo mesmo e com seu ambiente. Ele se aceitava como ele era. E ele também vivia em harmonia com o ambiente. E aí a continuidade do versículo diz: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse domínio que a gente está vendo aí, realmente era um domínio que o homem, ele falava e os animais atendiam ao seu comando. Então o homem não precisava ter medo do leão, não precisava ter medo, não sei se na época tinha dinossauro, mas não precisava ter medo do dinossauro porque ele dominava. Deus deu essa missão para o homem, disse, domine sobre os animais. Domine sobre a natureza. E o homem cumpria a sua missão. Legal. Então, enquanto o homem atendeu a missão que Deus deu, as coisas aconteceram conforme Deus havia planejado. Então ele tinha harmonia com a natureza e ele tinha harmonia também com Deus. E aí em Gênesis 1, 26, a continuidade diz: e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Esse muito bom aí, ele não tem a ver somente com qualidade. Ele tem a ver também com a completude, inteireza e suficiência. Não é dizendo assim, olha, é muito bom, é perfeito. Não, mas ele é completo. Ele não precisa de nenhum complemento. Então, isso que significa que era muito bom. E vejam que Deus só disse que era muito bom na criação do ser humano. Ele criou os animais, criou o sol, criou a lua, criou a divisão entre as águas, e ele dizia que era bom. E quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. Ou seja, o mundo estava completo, não precisava de mais nada. O homem foi
a cereja do bolo. Então a gente vivia em harmonia, Deus, homem e natureza. Não havia nenhum tipo de conflito entre esses três. Nenhum tipo. E aí em Gênesis 3:8, vamos para lá. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pronto, era para ler só a primeira parte ali, que os homens, o homem e a mulher, caminhavam com Deus no jardim. Imagine todas as tardes, no pôr do sol, Deus chegava e caminhava com o homem no jardim. Imagine o que é isso. Você está olhando uma paisagem na natureza, sentindo a brisa, vendo o pôr do sol, já é uma maravilha. Imagine sabendo que Deus está do seu lado, conversando com você. Se ele ouvia os passos de Deus, quer dizer que Deus realmente estava lá do lado dele. Imagina o que era realmente paz. Mas, teve o primeiro não é bom. Você sabe qual foi o primeiro não é bom da Bíblia? Vamos ver quem é que sabe aí. Pode falar. Qual foi o primeiro não é bom da Bíblia? Exatamente. E esse realmente foi o melhor de todos. Imagina, Léo, você sem Luciana. Não ia dar certo, né? Imagine aí, Salviano. Então, Deus, quando ele disse não é bom, foi exatamente que o homem não fique só. Ou seja, Adão era ainda incompleto. Ele precisava de um complemento. E Deus retirou, fez ele dormir, retirou da costela. E aí sim, o homem teve a sua completude, né? Deus nos entregou a terra completa, suficiente, em harmonia, em equilíbrio, para administrarmos e nos deliciarmos com a sua criatividade. E realmente ele foi muito criativo. Enquanto homem e mulher cumpriram sua missão, a paz reinava na terra. Enquanto estavam seguindo as coordenadas de Deus, a paz reinava na terra. Os dois trabalhavam em harmonia pelo mesmo objetivo. O homem foi criado e a mulher foi criada para ser a sua ajudadora, auxiliadora, e ela fazia isso. Só que a única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram, né? Seria comer de apenas uma dentre infinitas árvores do jardim. Então, adivinha o que aconteceu? Lá em Gênesis 3:1, diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Você sabe o que significa astúcia? Eu lembro só do Chapolin Colorado, né? Não contavam com minha astúcia? Astúcia é a capacidade de não ser enganado facilmente. A pessoa astuta é aquela que não é fácil de enrolar. Mas, em compensação, a pessoa astuta também, ela consegue enrolar os outros facilmente. Então, a astúcia tanto é a capacidade de não ser enganado, mas como a capacidade de enganar, né? A serpente foi realmente muito astuta. Porque eu vou passar para vocês aqui uma receita de bolo que a serpente fez para tirar a paz do mundo. Então, se você quiser tirar a paz de qualquer lugar que seja, da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho, de qualquer lugar, da sua vida, siga a receita da serpente. Vamos ver o que a serpente fez. Então, a serpente utilizou as melhores técnicas para acabar com a paz na terra. Portanto, se você quiser acabar com a sua paz, siga essa receita. Primeiro ingrediente: 1 quilo de dúvida. Foi a primeira coisa que a serpente colocou nessa massa. 1 quilo de dúvida. Lá em Gênesis 3:1b, diz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Colocou a dúvida na história.
Eu acho que no ambiente, principalmente cristão, quando um irmãozinho chega assim no teu ouvido e começa a cochichar, ei, fulano aí, tu não está achando ele meio estranho, tu não está achando que ele está fazendo alguma coisa errada? Já jogou a dúvida para você. Se você ignorar, você não vai dar continuidade aos outros ingredientes. Você vai cortar o mal pela raiz. Então, a primeira coisa que a serpente fez foi lançar essa dúvida. Então, não vamos cair nessa da serpente. Não vamos colocar esse primeiro ingrediente na massa. Segundo ingrediente, 2 colheres de sopa de distorção da verdade. Ainda não é mentira, é uma distorção da verdade. Se bem que a gente pode chamar como quase uma mentira, né? Mas o que foi que ela fez aqui em Gênesis 3, 2 e 3? Olha só. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Até aí, legal. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Até agora também tudo bem. Nem toquem nele. Se você voltar ao texto, você vai perceber que Deus não falou em tocar. Mas Eva já lança o quê? Um acréscimo nas palavras de Deus. Telefone sem fio. Você já brincou telefone sem fio e você sabe o que acontece, né? O telefone sem fio natural se chama fofoca. Então você escuta uma história e você, quando vai passar a história, você vai passar com um temperinho a mais. Tem um fofoqueiro aí da televisão que diz que ele não inventa, ele aumenta. Ou não aumenta, não inventa, não sei. Mas enfim, se você acrescenta qualquer coisa que seja na história, você já está distorcendo a verdade. Então isso não é bom que aconteça. Já vi muitos problemas em igreja somente por um acréscimo de uma palavra. Talvez uma vírgula faça diferença em algo que você falou. Então não coloque. A própria Bíblia diz, né, que se alguém acrescentar uma vírgula que seja na palavra, ele vai ser maldito por isso. Então que nós também não acrescentemos nas histórias de outras pessoas que vamos falar coisas que não aconteceram. Porque isso é distorcer a verdade. Terceiro ingrediente, 1 litro de mentira. Agora sim. Antes foi só uma distorção, agora é uma mentira. Gênesis 3, 4. Olha aí o que a serpente disse. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que foi que Deus disse? No dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E a serpente diz: certamente vocês não morrerão. Então, se você quiser colocar guerra em sua vida, ouça mentiras e fale mentiras, porque você não vai acrescentar para a paz no seu ambiente. Quarto ingrediente, 1 xícara de chá de acusações falsas a Deus, usando a sua própria palavra. Eu acho que a pior coisa é quando as pessoas utilizam a própria palavra de Deus para distorcer aquilo que Deus disse. E para acusá-lo de uma coisa que ele não fez e que ele não faz. Olha o que ela disse lá em Gênesis 3:5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus realmente falou para Eva e para Adão: olha, no dia que vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Na verdade, ia comer do fruto do bem e do mal. Então eles sabiam, eles não estavam enganados. Mas a serpente, ela é astuta, ela sabe enganar as pessoas. Então ela fala: não, no dia que vocês comerem, vocês vão parecer com Deus. Ela usou exatamente aquilo que Satanás usou quando quis ser como Deus lá no céu. E aí foi a primeira confusão, a primeira guerra, a primeira revolta dos anjos contra Deus. Então ela usou a mesma tática que Satanás tinha usado, né?
Próximo ingrediente, 3 colheres de sobremesa de desejos carnais. Isso daí é comprometedor demais. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Pronto. Ela olhou, ela achou bonito. Legal. O fruto parecia gostoso. Isso é o passo para você cair em uma tentação. É primeiro você olhar. O desejo nasce no coração das pessoas, né? Quando Jesus falou sobre que antes o mandamento dizia que se você adulterasse com uma mulher, você estaria pecando. Mas Jesus disse, se você tiver a intenção, você já está adulterando. Então o sentimento, o desejo da carne começa quando você olha e quando você cobiça. E aí esse olhar e esse cobiçar vai gerar em você uma atração. Isso daí pode ser bom, pode ser muito bom. E também desejável para dela se obter discernimento. O que é discernimento? É você conhecer além do que você já conhece. Então, esse passo aí para você cair numa tentação, fique esperto. Você pode até olhar e pecar no coração, certo? A consequência do pecado no coração é bem mais branda do que a consequência do pecado da ação. Então, tente cortar logo no pensamento. Eu lembro da pregação do pastor de cabelo branco, pastor Américo, que ele diz, você pode sim controlar o seu pensamento. Você pode não querer pecar e fazer o esforço que você tiver para não pecar no seu pensamento. Porque depois que o pensamento se torna ação, aí já era, né? Saiu da cabeça e foi para o coração, já era. Então a gente precisa controlar esses 3 passos. É olhar e ver que é bonito, é atraente aos olhos e também desejável para o discernimento. O 6º ingrediente é uma pitada de omissão ou intromissão no propósito de Deus para a sua vida. Repetindo, uma pitada de omissão ou intromissão, depende aí de qual vai ser o personagem que a gente vai ver, no propósito de Deus para a sua vida. Gênesis 3, 6b. Comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Bom, Deus colocou o marido, ou o homem, como o responsável pela sua casa. Quem deveria ter tomado a atitude primeiro, deveria ter decidido, seria o homem. Quem foi que fez primeiro? A mulher. Não estou dizendo aqui de forma alguma que sou contra a mulher falar dentro de casa de jeito nenhum. A minha fala, e fala com sabedoria. Mas a decisão tem que ser tomada por quem? Por mim. Eu sou o sacerdote da minha casa, então eu tenho que tomar a decisão. Eu vou escutar meus filhos? Vou. Eu vou escutar minha esposa? Sim. Mas quem tem que decidir sou eu. Quando existe uma intromissão na missão, que foi o caso de Eva, a coisa vai desandar. E quando existe uma omissão, que foi o caso de Adão, ele deveria estar do lado da sua esposa, ele não estava. Eles deveriam trabalhar juntos, caminhar juntos. E ela estava sozinha nesse momento. E outra coisa, ela não dominou sobre a natureza. Deus não disse, dominem sobre os animais, inclusive os que rastejam. Por que ela não mandou a cobra ir procurar outra pessoa para encher a paciência? Não, ela continuou a conversa, ela deu liberdade para a cobra, aconteceu o que aconteceu. A partir da queda, a relação entre Deus, homem, mulher e natureza, aqui a gente tem 4 elementos, né? Deus,
homem, mulher e natureza, foi marcada por conflitos. Então foi o primeiro conflito na nossa terra. Foi esse. Foi desobedecer a palavra de Deus, que trouxe guerra entre esses 4 elementos: Deus, homem, mulher e natureza. Partiu exclusivamente de Deus, olha só isso. Não foi de Adão, não foi de Eva, e muito menos da serpente. Reatar a paz. Foi de Deus. A gente vai ver que, lá em Gênesis 3,15, olha o que aconteceu aí. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando com quem aí nesse versículo? Com a serpente. Por inimizade entre você e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente dela, da mulher. Este ferirá a sua cabeça, o descendente, o filho de Deus, ia ferir a cabeça da serpente e ele seria ferido no calcanhar. Realmente, Jesus morreu, mas ele não ficou morto naquela sepultura. Ele ressuscitou e por isso nós estamos aqui hoje. Então, partiu de Deus. Muitos dizem, não, somos nós que procuramos a Deus. Para haver uma conversão precisa ter uma ação do homem, certo? Mas antes tem a ação de Deus. Não tem aquele versículo que diz, não fostes vós que me escolhestes. Eu não sei qual é a referência. Se você souber, puder me dizer, vai ajudar. Mas não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vocês. Então, para mim, não tem nenhum conflito teológico aqui, em dizer que Deus é que dá o primeiro passo. Porque na primeira história que a gente teve de conflito, foi Deus que disse que ia resolver a situação. Porque o que o homem fez? O homem virou para a mulher e disse assim, virou para Deus e disse, a mulher que tu me deste, que foi que me fez pecar. A mulher olhou para a serpente e disse, foi a serpente que me enganou. Ou seja, ninguém quis assumir a culpa. Mas Deus disse, ei, eu vou resolver essa situação. Eu vou envolver o homem, a mulher e também a serpente nessa história. A serpente vai ser pisada e por essa morte da serpente, eu vou trazer a salvação para a humanidade. Não que a serpente morreu, mas que ela foi ferida de morte, sim. Mas o Salvador, ele foi ferido, mas ressuscitou. E um dia a gente vai ver, sim, a derrota definitiva da serpente. Vamos trazer aqui agora, depois dessa história que foi contada, aconteceu exatamente como Deus tinha prometido. Viria ao mundo alguém que restauraria a paz entre Deus, o homem e a natureza. E aí, no momento em que Jesus chegou ao mundo, olha o que foi que aconteceu. Geralmente a gente lê isso daqui no Natal. Esse versículo aqui é em Lucas 2,14. Lucas 2,14 diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Paz na terra. A paz na terra só pode ser restabelecida no momento em que o Salvador chega na terra. E os anjos anunciaram, esse é o príncipe da paz. Ele chegou para restabelecer a paz entre Deus e o homem. E aí a gente vê as palavras desse príncipe da paz, de Jesus, em Mateus 10:34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Oxe, que coisa estranha, não é? Acabou de dizer que ele é o príncipe da paz e de repente Jesus diz, não vim trazer paz à terra, mas espada. Não parece que existe uma contradição aí? Mas não existe. Por quê? Se você pegar o contexto desse versículo, você vai ver que só existe paz quando você está no centro da vontade de Deus. Porque vai existir
conflito entre a nora e a sogra, entre pai e filho, mas esse conflito é porque um quer seguir a Deus e o outro não quer. E realmente, quando um foi salvo e o outro não, vai haver conflito. Isso é inevitável. Mas esse conflito aqui, ele vai trazer a paz. Porque, se você puder abrir comigo lá em Mateus 10, a gente vai ver o contexto para entender melhor o que Jesus disse nessa situação. Mateus 10, 34. Não pense que vim trazer paz à terra, mas vim trazer... Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama, aqui é o segredo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, existe sim um conflito que é positivo. O conflito em que você segue o que Deus manda e a outra pessoa que está morando com você ou que é próximo de você não segue. Esse conflito é inevitável. Por quê? Porque as pessoas, nessa situação aqui, estão virando as costas para Deus. E você não, você quer seguir o que Deus manda. Então, esse é o tipo de guerra que Deus trouxe, ou de espada que Jesus trouxe, que na verdade, restabeleceu a paz entre Deus e o homem. Agora eu queria que você abrisse lá em Romanos 5:1. Romanos 5:1. Não importa se a tua guerra com as pessoas que não conheçam a Deus esteja acontecendo. Isso é inevitável. Jesus disse que ia acontecer. Importa que você esteja em paz com Deus. E acabou. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que importa é que você tenha paz com Deus. Você estando em paz com Deus, pode acontecer o que for, que você estará em paz. O conflito pode vir e virá, mas você estará em paz. João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha aí, Fabiano. A paz tem a ver, sim, com ausência de medo, que Jesus trouxe aqui em João 14, 27. E ele promete isso para os discípulos que, logo após a morte dele, o que aconteceu? Os discípulos tiveram uma vida muito tranquila, né? Não. Teve discípulo que foi crucificado, segundo a tradição da igreja, de cabeça para baixo. Teve discípulo que foi perseguido, cortado, decapitado, e várias outras situações que eu acho que você já deve ter escutado, né? O único discípulo que morreu de uma forma um pouco mais tranquila, segundo a tradição, foi João, que inclusive ele estava exilado na ilha de Patmos quando escreveu o Apocalipse, né? O discípulo amado. Mas o restante não teve paz do mundo, mas teve paz de Deus. Essa paz que ele prometeu aqui em João 14, 27. É possível viver em paz, mesmo com o ambiente que nos cerca totalmente em guerra. O segredo é estar no centro da vontade de Deus.
Teremos lutas, mas com certeza de que somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Lá em Romanos 8, 35 a 39, para a gente encerrar essa conversa que tivemos, Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E com essa certeza de que nós somos mais do que vencedores, eu encerro dizendo que sim, é possível termos paz em meio à guerra, porque nós temos a certeza de que somos mais do que vencedores. Teremos conflitos? Teremos. Teremos lutas? Sim. Poderemos passar por perdas de pessoas queridas? Sim. Poderemos passar por sofrimento, perseguição? Sim. Mas devemos ter paz, sabendo que a paz que Deus nos dá é a paz diferente do mundo. É a paz que excede todo o entendimento, que foi dito em Filipenses aqui. A gente não consegue entender como cristãos conseguem passar por situações que a gente sabe que passam e levantam a cabeça e dizem: eu sou mais do que vencedor, porque Jesus me prometeu e eu creio nisso, que eu sou mais do que vencedor. Então que a gente possa pensar isso para as nossas vidas. Estamos passando por momentos complicados, mas estamos com Deus e Ele nos prometeu que daria a sua paz. Que você possa tomar posse dessa paz que Deus já lhe deu. Porque às vezes a gente recebe uma coisa, mas não toma posse daquela coisa, né? Eu lembro de uma história que foi contada de uma pessoa que recebeu um título de posse de uma propriedade. Ela não sabia do que se tratava. E ela colocou esse título de posse em um quadro na parede. Uma propriedade grande, muito grande. Ela ganhou de uma pessoa querida, ela não sabia ler e colocou esse título de posse na parede. Ficou anos e anos, essa pessoa passou dificuldades, mas aí um dia chegou alguém, leu aquele título de posse e disse: olha, você é dona de uma propriedade grande. Ela falou: não sabia. Então muitas vezes acontece isso com a gente. Deus já disse: eu lhes dou a paz. Só que a gente não toma posse dessa paz. Então que a gente possa tomar posse da paz que Deus já nos deu e sabermos que somos mais do que vencedores por meio da sua palavra. Então vamos orar. Pai, agradecemos porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos promete a paz que excede todo entendimento. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor venha trazer a paz para pessoas que talvez estejam passando por crises grandes, por problemas, por dores, por perdas. Que o Senhor possa colocar essa paz que excede todo entendimento em seus corações, guardando seus corações e dando a certeza que esse sofrimento que estamos passando aqui não se comparam àquela glória que nos espera no céu. Que possamos entender que esse sofrimento muitas vezes nos traz o crescimento, nos traz a proximidade contigo, nos faz orar mais, nos faz adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja colocando em nosso coração, sim, Senhor, em todo momento,
essa certeza de que somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos prometeu. E a sua palavra, nós cremos que é a verdade. É isso que te pedimos, Senhor. E agradecemos por essa noite, agradecemos porque o Senhor falou conosco. E agradecemos também, Senhor, já por essa semana.